Integração News. Fala aí, amante do Paradesporto, estamos chegando para trazer até você o boletim final referente ao Regional Nordeste de Futebol de Cegos, evento que foi disputado entre os dias 7 e 12 de abril em Campina Grande, na Paraíba. E como você já está habituado aqui nos últimos anos com a Integração News, nós vamos trazer para você um resumo sobre o que foi o evento. Você vai conferir as estatísticas, nós vamos trazer a classificação final, a artilharia geral do torneio, os resultados do último dia de competição, enfim, todas as informações que encerraram o primeiro Regional de Futebol de Cegos deste ano de 2026, promovido pela CBDV. Então fique com a gente e confira tudo a partir de agora aqui com a Integração News, junto com você no Esporte Paralímpico. Se inscreva em nosso canal e fique integrado com as notícias do Esporte Paralímpico. Entre os dias 7 e 12 de abril, Campina Grande, no estado da Paraíba, foi palco do Regional Nordeste de Futebol de Cegos de 2026, promovido pela Confederação Brasileira de Desportos de Deficientes Visuais, CBDV. Ao todo, estiveram participando 12 equipes da competição. Destas 12 equipes, a equipe do IEACN, também de Campina Grande da Paraíba, fez a sua estreia em competições regionais de futebol de cegos. Portanto, uma estreante dentre os 12 participantes. Durante os 6 dias de realização do torneio, foram realizadas um total de 26 partidas, sendo que as redes foram balançadas 35 vezes. Além disso, dos 26 jogos disputados, 8 delas terminaram empatadas pelo placar de 0-0, ou seja, tivemos um total então de 18 jogos com bolas na rede, enquanto que outros 8 jogos ficaram com placares fechados em 0-0. Vamos trazer então aqui para você o quantitativo de gols e de partidas realizadas em cada dia do evento. O primeiro dia do Regional Nordeste foi na terça-feira, dia 7 de abril. Tivemos 6 partidas disputadas e 12 gols marcados na competição. Além disso, tivemos um empate pelo placar de 0-0. Na quarta-feira, dia 8 de abril, segundo dia do torneio, foram mais 6 partidas disputadas, tivemos 8 gols marcados e 2 empates pelo placar de 0-0. Na quinta-feira, dia 9 de abril, terceiro dia da competição, mais 6 partidas disputadas, 6 gols marcados e 2 empates pelo placar de 0-0. Na sexta-feira, dia 10 de abril, quarto dia de realização do torneio, tivemos 4 jogos realizados, 3 gols marcados na competição e 2 empates por 0-0. Seguindo então aqui com um balanço do Regional Nordeste de Futebol de Cegos, então recapitulando para você, no quarto dia de evento, sexta-feira, dia 10 de abril, foram 4 jogos realizados, 3 gols marcados e 2 empates pelo placar de 0-0. No sábado, dia 11 de abril, quinto dia da competição, 2 partidas disputadas e 4 gols marcados, nenhum empate por 0-0. E no domingo, dia 12 de abril, sexto e último dia do torneio, tivemos também 2 partidas realizadas, 2 gols marcados e 1 empate pelo placar de 0-0, totalizando, portanto, os 35 gols e as 8 partidas empatadas então por 0-0. As equipes que não balançaram as redes na competição e ficaram com os ataques negativos foram as equipes da APACE, do IEACN e da AGES, com nenhum gol marcado na competição. Por outro lado, as equipes do CDMAC, APID e CRP marcaram 1 gol cada um na competição. Já o ataque mais positivo foi a equipe da APADEV, que balançou as redes 12 vezes na competição. Já as defesas mais vazadas deste regional ficaram com as equipes do CRP, da AFCP e também da APID. Cada uma sofreu 6 gols na competição. A CEP, a DESUL e a APADEV tiveram as defesas menos vazadas do regional, sofrendo apenas 1 gol cada um.
Tá aí, portanto, para você um resumo, as estatísticas então do Regional Nordeste de Futebol de Cegos. Você que acompanha o nosso canal do YouTube e ainda não se inscreveu aqui na Integração News, então gentilmente a gente pede a você que clique em inscreva-se neste canal e nos ajude a crescer cada vez mais e fortaleça o nosso trabalho aqui no YouTube. Aproveitamos também para agradecer os novos inscritos e agradecemos por você acompanhar o nosso trabalho. Para você que já é inscrito, compartilhe esse link para seus amigos, para seus contatos, seus grupos de WhatsApp, grupos de Facebook, publique nas suas redes sociais e faça com que mais pessoas acompanhem os nossos informativos do Paradesporto. E também, claro, não se esqueça de gentilmente deixar aquele like bacana pra gente. Para isso você clica em marque como gostei. Este vídeo é totalmente de graça e você fortalece o trabalho aqui da Integração News no YouTube. Nós tivemos no último domingo, dia 12 de abril, as duas últimas partidas que encerraram o Regional Nordeste de Futebol de Cegos em Campina Grande, no estado da Paraíba, que teve um campeão inédito na competição, um campeão e também um vice-campeão inéditos nesta edição de 2026. No primeiro jogo do domingo, na disputa da medalha de bronze, a equipe da AFCP de Pernambuco bateu a Ecema do Maranhão pelo placar de 2-0, com 2 gols anotados pelo Miguel Ángel Arguello. O Miguelito fez os 2 gols da equipe pernambucana. Na grande final, que já foi inédita, entre a Apadev de Campina Grande e a ACEP do Piauí, as equipes ficaram no empate pelo placar de 0-0 no tempo regulamentar. Nas penalidades, a equipe da ACEP do Piauí se sagrou campeã do regional ao bater as donas da casa, a Apadev, pelo placar de 2-1. O Severino Silva, o Bill, converteu o pênalti da equipe da Apadev, enquanto que o Marcos Felipe, o Marquinhos e o Rodrigo Borges desperdiçaram as cobranças da equipe paraibana. Pelo lado da ACEP, o Paulo Henrique Moreno e o José Henrique Carvalho converteu, enquanto que o Marivaldo Conceição desperdiçou. Inclusive, o José Carvalho converteu a penalidade que deu o título para a equipe piauiense, então, da ACEP. Nas premiações individuais, o melhor goleiro da competição foi o Alisson Amorim, da equipe da ACEP do Piauí. O artilheiro da competição foi o Juan Quinteiros, da Apadev, que marcou 7 gols na competição. E o melhor atleta sub-23 da competição foi o Vinícius Barbosa, da equipe da Ecema do Maranhão. Essas, portanto, foram as premiações individuais. Trazendo para você como ficou a artilharia geral final do Nordestão de Futebol de Cegos de 2026. Além do Juan Quinteiros, com 7 gols, que foi o líder disparado na artilharia do torneio, com 4 gols ficaram o Esteban Campos Arriagada, da equipe do NEACEP, o Vinícius Barbosa, da equipe da Ecema, e o Miguel Ángel Arguello, da AFCP, o Miguelito. Estes 3 atletas ficaram com 4 gols cada um na competição e ficaram na vice-artilharia. Em terceiro lugar ficou o Marcos Felipe, o Marquinhos, da Apadev, e o Antônio Carlos Rocha, o CR10 da ADSul, os 2 atletas com 3 gols cada um. O Paulo Henrique Moreno, da equipe da ACEP do Piauí, ficou com 2 gols no torneio. Já os atletas Severino Silva, o Bill, da Apadev, Carlos Henrique Marreiro, do CRP, Matheus Maurício Santos, da AFCP, Maciel Santos, da equipe da AFCP, Frederico Acardi, do CDMAC, David Oliveira, o Deivinho, da ADSul, Livingston Costa, da Apadev, e o Pedro Gama, da PID. Todos estes atletas ficaram com 1 gol cada um. A equipe de arbitragem que esteve presente no primeiro Regional de Futebol de Cegos de 2026 da CBDV foi composta pelos seguintes árbitros: o Lúcio Morgado, coordenador de arbitragem da CBDV. Além dele, estiveram presentes o Jermi Guimarães, Kleber Albuquerque, o James Costa, Clévia Fernandes, Thiago Ramos Oliveira, André Luiz de Lima, o Edson Charles Cavalcante, Alane Jussara Lucena e o Márcio Xavier. Já as anotadoras foram a Maiara Crispim e também a Patrícia Leite. Lembramos que a vaga para o Campeonato Brasileiro da Série B de Futebol de Cegos, edição de 2026,
através do Regional Nordeste, ficou com a equipe da ACEP. A equipe piauiense garantiu a sua vaga para a disputa da competição nacional no sábado, dia 11 de abril, quando chegou à grande final da competição. Enfrentou a equipe da APADEV e, consequentemente, tornou-se campeã, vencendo por 2-1 nas penalidades. Portanto, a primeira vaga via torneio regional para o Campeonato Brasileiro da Série B de Futebol de Cegos de 2026 ficou com a equipe da ACEP do Piauí. Vamos destacar agora para você os atletas que foram convocados e que vão compor a seleção do Regional Nordeste de Futebol de Cegos para mais uma edição dos Jogos Juvenis da CBDV, o evento que será realizado no período de 27 de setembro até o dia 1º de outubro em São Paulo, que vai reunir 4 seleções. A seleção do Nordeste, a seleção do Centro-Norte, a seleção do Sul, formada somente por atletas da região Sul, e a seleção Sudeste, formada somente por atletas da região Sudeste. Lembrando que também estas seleções elas podem serem compostas por outros atletas de outros regionais, caso estes regionais não atinjam a quantidade de atletas para formar a seleção. Então a seleção do Nordeste ela será composta pelos seguintes atletas: os goleiros Luiz Victor Santos do NEACEP do Piauí e o Lucas Gabriel Araújo da ADSUL do Ceará. Os atletas de linha são João Pedro Nogueira, o Reiner Pietro Arruda e o Ria Pablo Arruda, os 3 atletas da equipe do IEACN da Paraíba. Além deles, compõe a seleção o Paulo Vitor Pinheiro e o Rainan Oliveira da APACE, o Antônio Carlos Rocha, o CR10 da ADSUL do Ceará, o Vinícius Barbosa da ECEMA do Maranhão e o José Henrique Carvalho, o Zé Henrique da ACEP do Piauí. Esta, portanto, é a seleção do Regional Nordeste para os Jogos Juvenis. O técnico da equipe será o professor Givaldo Siqueira da Silva, o treinador da equipe da ACEP do Piauí, e a auxiliar técnica do Givaldo será a professora Nélia Pereira, que comanda a equipe do CDMAC. Destacando agora para você como ficou então a classificação final deste Regional de Futebol de Cegos de 2026. Medalha de ouro para a equipe da ACEP do Piauí, a prata para a APADEV da Paraíba, o bronze para a FCP de Pernambuco, em quarto a ECEMA do Maranhão, em quinto a ADSUL do Ceará, em sexto NEACEP do Piauí, em sétimo o CRP da Paraíba, em oitavo CDMAC do Maranhão, em nono lugar IEACN da Paraíba, em 10º a APACE da Paraíba, 11º a AGS da Bahia e 12º a equipe da APID da Paraíba. O próximo regional de futebol de cegos organizado pela CBDV será o Regional Centro-Norte, que será disputado no período de 1º a 6 de junho em Brasília, no Distrito Federal. Com as informações do Departamento de Gerência Técnica e de Eventos da CBDV, com o boletim final da edição de 2026 do Regional Nordeste de Futebol de Cegos, para o canal da Integração News, falou o repórter Jorge Daniel. Integração News, junto com você no esporte paralímpico.